Bom, então vamos começar. O nosso convidado especial hoje, esse mês, é o Ivan. Ivan é um dos executivos da Volkswagen, uma pessoa que eu pessoalmente tenho muito respeito por ele. Eu agradeço muito que ele aceitou o nosso convite para ser nosso convidado especial nesse webinar desse mês e falar um pouco sobre o projeto que eles estão tocando dentro do grupo dele sobre parte de ambiente digital para motoristas. Então, a conversa, eu acho que se o Ivan permitir, seja mais tranquilo, solto. Então, se alguém tiver uma pergunta, pode levantar a mão e talvez perguntar, porque a ideia aqui é aprender e apresentar as coisas de uma forma mais dinâmica. Então, eu passo a palavra para Ivan. Então, por favor, Ivan, você que está no comando. Legal. Boa noite. Acho que todos me escutam bem. Sim, sim. Meu nome é Ivan, trabalho na Volkswagen há um pouquinho mais de 20 anos. Minha formação, como o Barride disse no início, né, é um pouco diferente. Eu sou formado em engenharia pela Universidade Federal de Itajubá. Também sou formado em psicologia pela Universidade Estácio de Sá, em Resende. Tenho uma especialização em inteligência artificial para negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. E também finalizei uma especialização em neurociências, né, no ano passado. Então eu procuro unir os dois mundos aí, né, tecnologia, neurociência. Eu sou entusiasta por tecnologia, fico muito antenado em tudo que está acontecendo no mundo da tecnologia, né. Parecido com vocês aí, eu acompanho vários canais de tecnologia no LinkedIn, no Insta também. Participo de feiras de inovação, né, como teve recentemente agora o Taten, se não me engano, o Rio Innovation Week, né, dessa vez eu não consegui estar lá, mas estive no Hackathon em Santa Rita do Sapucaí há algumas semanas. Foi um evento maravilhoso, transformador. Recentemente também estive visitando o centro o Porto Digital lá no Recife. Foi uma experiência incrível, né? Eu estou junto com o pessoal aí como é que chama mesmo? Essa união que tem das montadoras aqui no Sul Fluminense, né? No centro automotivo. O cluster automotivo. Estou tentando trazer, né, alguma tipo de iniciativa, né, aqui para a nossa região também. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu adoro correr, né? Já fui maratonista, ultramaratonista de montanha, corria 50, 70 quilômetros de montanha aqui maravilhosas no estado do Rio de Janeiro. Não corro mais, mas vocês vão conseguir me ver aí pelas ruas de Resende correndo. Passou por mim, dá uma buzinão, mesmo se eu não ver, eu levanto o braço, falo oi. Mineiro é terrível, né? Passa a gente falando, você nem viu ninguém, mas você já tá balançando a mão. Então, vocês ficam à vontade quando vocês me encontrarem. Eu elaborei uma pequena apresentação para a gente poder conversar, para guiar aqui os nossos bate-papos. Eu vou colocar a apresentação na tela, mas eu não vou ver vocês provavelmente. Então, vocês podem me interromper a qualquer momento. Ok? Ok. Só um minutinho. Primeira vez que eu mexo aqui no Google Meet, mas eu acho que vai dar certo aqui. Não, peraí. Deixa eu ver se é isso. Esse aqui. Aê! Deixa eu colocar agora no modo apresentação. Peraí. Fiz uma apresentação aqui no Canva, que aliás eu adoro o Canva. Já tô ninja nesse treco aqui. Então você está pegando a onda da nova geração, né? Porque a gente da geração PowerPoint, fazer apresentação no Canva é outro nível. Não, eu já sou geração Canva, tá? Olha a apresentação bonita. Vocês estão vendo aí? Sim, sim. Então tá legal. Então, Meu Barride, eu já tô na geração Canva, tá? É forçado. O Francisco já se atualizou. Eu comecei a usar o Canva mais ou menos uns 2 anos e meio, mais ou menos, né? Por influência de algumas pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito influenciado pelo esse pessoal mais novo, do lado bom e do lado ruim. Eu pego muito esse tipo de influência deles, e aí comentaram comigo do Canva. Hoje eu assino o Canva, né? E ele realmente é maravilhoso. Então, nós vamos falar aqui hoje da interseção de
duas disciplinas, dois ramos do conhecimento que são maravilhosos, que é a parte de design de software, olhando para a experiência do motorista, né? Então, nada melhor do que a gente começar com uma definição, né, do que eu entendo por design e por software, né? Então, design é um processo que tem início, meio e fim, é como se fosse um projeto. Muitas vezes o design ele é parte de um projeto, né? E o objetivo dele é criar soluções que comunicam ideias. Então, é um processo de criação de soluções, na maioria delas soluções visuais, né, que comunicam ideias. Qualquer outro tipo de design que foge disso, né, ele fica extremamente limitado. Se você olhar um quadro, por exemplo, o objetivo dele é transmitir alguma ideia que o pintor teve no momento que ele pintou, né? Ou então uma música, por exemplo, é até interessante porque eu participei de um festival que aconteceu em Caxambu, em Minas Gerais, e não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito, né, do Renato Teixeira, né? Ele canta muita música assim, mais do interior do Mato Grosso, de Minas, né? Não é sertanejo não, mas é uma melodia diferente. Foi super interessante porque ele falava sobre o significado da música, né, como que ela nasceu, qual o objetivo dela, e logo depois ele cantava a música. Ele fez isso durante 2 horas e meia de show, né? Então foi maravilhoso, né? E quem compõe também é um designer, né, que está compondo ali uma música através de um processo criativo, onde ele quer realmente comunicar uma determinada ideia, né? Então essa é a definição de design. Isso vale também para o mundo automotivo, e mais ainda para o mundo automotivo. Quando a gente olha, por exemplo, né, um painel de instrumentos, que a gente chama de driver display ou cluster, ele vai ter uma comunicação ali com o motorista. E essa comunicação com o motorista, com o objetivo de comunicar uma ideia ou uma ação do motorista, ela está cada vez mais envolvente, como eu vou mostrar para vocês mais para frente, né? E essa definição de design tem uma interface muito legal com a definição de software, né? Então, o software é um conjunto de instruções que uma máquina executa com o objetivo de produzir uma função de desempenho desejado. Nesse caso, o software está a serviço do design. E isso é maravilhoso, né? Porque às vezes o software, você fala, tá bom, está a serviço do quê? Geralmente quando ele roda no back-end, você não tem muita coisa que você vê ali, mas é o back-end que sustenta o front-end, né? Então, é muito bom na engenharia automotiva, né, que a gente desenvolve lá na fábrica, a engenharia de software, porque a gente tem a possibilidade, né, de criar interface com o motorista. A interface de um multimídia, ou um centro de infotainment, a interface de um aplicativo de celular, ou a interface de um cluster, né, de um driver display, né? Então, quando a gente junta isso tudo, a gente cria um ambiente digital onde um motorista ele vai poder navegar com mais facilidade. Então, nosso objetivo é facilitar as atividades que o motorista tem que desempenhar. Mesmo porque vocês sabem que no Brasil a vida do motorista é bastante difícil, né? Não tem segurança, tem hora que estrada boa, tem hora que estrada muito ruim. Então, fica longe da família, né? Se for motorista mulher ainda, vai enfrentar diversas dificuldades, vai parar no posto, por exemplo, e não vai ter banheiro exclusivo para elas, né? Em determinados períodos do mês elas passam por um período complicado, né? Então não tem nenhum tipo de suporte para elas, além da insegurança que é muito maior do que dos homens, né? Porque elas podem ser violentadas ali por os caminhões das rodovias. Então a gente precisa pensar nisso tudo, né? E vocês vão ver que a gente teve um aprendizado muito grande com relação às nossas maravilhosas motoristas, né? Que eu vou mostrar mais para frente, tá? Então, dando sequência aqui, é importante também a gente separar dentro do design o que é um user interface, né? Ou seja, uma interface do usuário e da experiência do usuário, né? Então, a gente tem que lidar com os dois. Quando a gente fala de design, né, embarcado, a gente precisa lidar com os dois. Então, quando a gente fala da interface do usuário, a gente está falando do quê? Layout. Como que a gente distribui, como que a gente divide a tela? Nós vamos dividir em 4 quadrantes, né? Nós vamos dividir 2 barras laterais,
mais orgânica? Né? Como tem esse vídeo correndo no fundo aqui, vai ser mais orgânico ou vai ser um pouco mais equilibrado? Geralmente no mundo automotivo a gente não usa esses designs que tem no fundo aqui não, a gente usa ele mais sóbrio, bem quadradinho, né? Então você sabe exatamente onde que tem indicador de velocidade, você sabe onde tem indicador de rotação, você sabe onde que fica a hora e a data, você sabe onde que tem o odômetro parcial, o odômetro total, né? Então ele é muito bem dividido, né? A mesma coisa vale para o multimídia e também vale para o aplicativo de celular. Então o design para a aplicação automotiva ele é um design um pouco mais sólido, mas a gente tem liberdade para definir o layout. As cores elas dizem muito com relação à identidade da marca. Então isso é um aspecto extremamente importante. O Scania, por exemplo, ele utiliza um design mais tonalidades de preto para o cinza e tonalidades de verde, né, no design deles. A MAN na Alemanha, por exemplo, estou falando principalmente das marcas do grupo Traton. A MAN, por exemplo, eles utilizam mais tons de cinza com tons de vermelho caminhando mais para o vinho, né? Outro ponto é a tipografia, que é o tipo de letra. O tipo de letra ele precisa ser harmonioso com as cores que a gente está utilizando. Assim também os ícones. Qual o tipo de ícone que a gente vai utilizar? Se vocês derem uma olhada nesse exemplo que está na tela, a gente tem um avatar de um caminhão. A gente poderia ter colocado um avatar um caminhão um pouco mais real, a cor do caminhão, né? Não, a gente achou melhor colocar ele meio azulado, né, para mostrar que ele está integrado totalmente aí no aplicativo. Né? Espaçamento, qual o nível de espaçamento que a gente vai deixar? Porque as telas elas precisam ser responsivas no caso do celular. O que significa isso? Eu vou usar um celular de 6 polegadas, 7 polegadas, 10 polegadas, um tablet de 12 polegadas. Ele precisa ser responsivo, ou seja, ele precisa se ajustar, né, à medida que você vai desenvolvendo os elementos. Né? Isso tudo tem a ver com o que eles chamam de design system. E, só um parênteses, tá? Vários slides que vocês vão ver aqui para frente, está escrito aqui embaixo, ó, by Felipe Albert. Felipe Albert é um designer maravilhoso que trabalha no meu time, né? E ele fez uma apresentação no PowerPoint e aí eu peguei aquelas ideias dele e transferi para cá. Então a fonte está totalmente preservada, viu? Isso aqui é a ideia do Felipe. Lógico que o vídeo de fundo foi meu, as cores e tudo, mas o que está escrito aqui é tudo da cabeça do Felipe. Bom, continuando. E o brand visual? Quando você termina o design, você fala, isso aqui está a cara realmente da Volkswagen. Por quê? Porque o nosso design aqui, ele privilegia tons de azul e branco. É um azul quase para o verde em alguns momentos. Né? E se você entrar na página da Volkswagen, na web, vocês podem fazer isso agora, a gente utiliza azul e branco. Se você olhar o nosso painel de instrumentos, azul e branco. Tonalidades de azul e branco. Você olhar o nosso multimídia também, então isso cria uma identidade visual muito grande. Por outro lado, essa parte mais técnica, né, que é a interface do usuário, ela tem que casar muito com a parte subjetiva do design, né, que são as histórias de usuário, que são as personas, são representações de pessoas reais que vão utilizar aquele design que você está desenvolvendo. As jornadas, vai entrar numa tela, como que é o acesso? Ele tem que, um princípio básico de design, né, significa que você tem que, com mínima quantidade de cliques, sair de onde você está e chegar aonde você gostaria de estar. Então, se eu vou sair daqui para chegar lá, tem que ser com o mínimo de cliques possíveis. Isso melhora muito, né, a usabilidade, por exemplo. Para poder fazer isso tudo, tem que fazer muita pesquisa. Muita pesquisa. E é claro que o início de tudo, de toda essa jornada aqui, né, da parte de experiência, de user experience, começa com a estratégia de design. Então, começa lá atrás, quando você vai definir qual o tema principal que eu vou fazer. Eu lembro quando a gente começou a desenvolver isso em 2020, 2021, né, começamos a discutir com a equipe de design, trabalhando junto com a gente. Eles trouxeram 3 temas. É um tema mais off-road, um tema mais tecnológico, é um tema mais de cidade, ou é uma pegada mais de sustentabilidade. Então eles trouxeram alguns temas e a gente acabou definindo
né, por esse design que está na tela aí. E é lógico que a estrutura toda, né, do processo de desenvolver uma interface gráfica nova, ela precisa estar sempre acompanhada também, né, de tecnologias que podem nos ajudar. E a gente vai falar um pouco mais para frente. Hoje a inteligência artificial ela entra como um grande artifício para suportar tanto no desenvolvimento de software quanto na parte de desenvolvimento do design. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Alguma contribuição? Por enquanto estão aprendendo. Bastante Maravilha. coisa interessante. Vamos lá então. Dando sequência, quais são as fases de design que a gente tem? Né? A primeira é entender o que você quer. A segunda é pensar sobre aquilo. A terceira é você vai desenvolver. A quarta, você entrega o design, né? E o tweak it é quando você recebe o retorno. Então, o design ele é sempre esse ciclo maravilhoso. A gente pôde viver isso na pele quando a gente desenvolveu, né, o cockpit digital dos motoristas. A gente entende, pensa sobre aquilo, faz o design, entrega, a gente implementa funções, né, geramos um protótipo. A gente utilizou muito na fábrica o Protopy para poder fazer toda a prototipagem do design. Quando a gente está em dúvida, a gente tenta levar para dentro do hardware. Ah, mas eu não sei se na tela do computador, que tem uma definição melhor do que a tela do multimídia ou do cluster vai ficar bom. Aí a gente pega aquele arquivo do Protopy, carrega no hardware para ver como é que fica a interface. E a gente dá o feedback para o design. Então esse trabalho é um trabalho a várias mãos. Vocês vão ver mais para frente que a gente teve que envolver muita gente até a gente concluir esse projeto, né, que durou em torno de 3 anos. Tá? E os dois lemas, né, que dão sustentação nesse desenvolvimento aqui durante o design do projeto é Design the Right Thing e Design Things Right. Ou seja, faça o design da coisa certa, ou seja, o que vai fazer, mas também faça da forma correta. Né? Design Things Right. E para ter o Design Things Right, precisa realmente ter essa realimentação que vocês estão vendo aqui na tela. Se não tiver essa realimentação, a chance do design dar ruim é muito grande. Muito grande. Né? Seguindo, incrementando um pouco isso que eu acabei de falar, o design, né, ele é não linear. Isso é muito complicado para nós engenheiros. Né? A minha parte psicológica me ajuda bastante nesse ponto, né, minha formação em psicologia, porque quando a gente vai estudar um ser humano, né, não tem um padrão, né? A gente sabe que tem alguns vieses, né, vieses cognitivos, mas assim, cada ser humano é único, é um mundo em si mesmo. E a gente desenvolve o design para esses vários mundos que vão utilizar os nossos caminhões. Então, enquanto o design, né, do lado esquerdo, ele procura harmonizar cores, forma, estrutura e tal, do outro lado, a gente tem o software, que precisa dar um jeito de colocar esse design o mais próximo possível na tela de um determinado hardware. Então não é uma atividade fácil e muitas vezes o design ele é o pesadelo dos desenvolvedores de software, por isso que o desenvolvimento tem que acontecer de uma forma muito, muito integrada. Os desenvolvedores eles têm que participar das reuniões logo desde o início, porque como eles conhecem muitas vezes as limitações do sistema, eles já podem passar para os designers aquilo que a gente chama de limites, os boundaries, falar, ó, isso aqui não dá, o hardware não é capaz de processar. Eu lembro que a gente queria colocar uma animação do caminhão na tela, entrando assim, tem alguns carros de passeio que tem. Entra um caminhão, para daquela freada assim, e faz um movimento, aí falamos, ó, não tem hardware que dá conta disso não. A nossa placa de processamento de vídeo que a gente especificou não dá conta de fazer isso aí, né? Mas dá conta de abrir e fechar as portas, né? Porque a gente tem um sensor de porta que você consegue ver se a porta está aberta ou se está fechada. Então, isso dá para fazer. Mais do que isso, o processamento ele não dá conta. Tanto que a gente está desenvolvendo agora uma nova versão do design do pacote multimídia,
nós tivemos que subir a especificação do hardware. Hoje a gente trabalha com multimídia, com hardware quadricore, e a gente vai ter que passar por um octa-core, né? Porque se não tiver o octa-core, a gente não consegue fazer o que a gente que a gente pretende fazer no multimídia, tá? Então, a gente precisa conviver com essas limitações. A mesma coisa no celular. Celular, por exemplo, a gente desenvolve celular para os 3 últimos níveis, seja de iOS ou de Android. Então, a gente precisa fazer uma série de testes e conhecer bastante o hardware para saber, eu acredito que um determinado celular mais simples vai ter dificuldade de rodar isso aqui. Então, talvez fosse melhor a gente não colocar tanta animação no aplicativo. O objetivo do aplicativo, como a gente falou lá atrás, é comunicar uma ideia. Não adianta nada a gente colocar um artifício tecnológico lá, onde um determinado celular não consegue rodar, né? Então, esses dois mundos precisam ser muito, muito equilibrados. Mas o principal é, muitas vezes, quando a gente está fazendo um design, a gente perde a visão do todo. A gente não pode perder a visão do todo. O design e o software que a gente coloca para poder representar o design, ele não é feito para um engenheiro. Não é. Ele não é feito para um designer. O software e o design são feitos para uma pessoa de carne e osso que não tem conhecimento nenhum de tudo que a gente falou aqui para trás. Não tem. Não sabe proporção, não sabe iconografia, não sabe nada. É um motorista, ele sabe dirigir caminhão, ele sabe tirar o máximo do caminhão, ele sabe dirigir para ter o melhor consumo de combustível. Ele sabe controlar os itens de desgaste do caminhão, ele precisa transportar uma carga de um ponto até outro. Isso ele sabe fazer muito bem. Agora, a parte de interface, o máximo que ele conhece ali é o que ele convive com o celular dele, né? Seja no Android ou no iOS. Então, a gente tem que estar isso muito, muito bem fechado. Eu lembro que muitas vezes a gente está desenvolvendo software e em determinado momento a gente para. Mas e o cliente? Como que ele vai reagir nisso aqui? Será que ele vai pensar do jeito que a gente vai pensar? Será que esse ponto que a gente está falando que é muito crítico, será que para ele é crítico? Né? Então a gente não pode perder jamais a visão do todo. Não pode. Porque se a gente perder a visão do todo, a gente daqui a pouco está com foco muito grande naquela tela específica e se esquece da experiência. Né? Então, vou colocar um vídeo para você. Mostra todo esse trabalho aí. Tá escutando? Sim, sim. Música bonita. Legal, né? Então, esse aqui é o resultado desse trabalho imenso, né, de alguns anos aí, onde a gente aplicou todas as disciplinas de software e de design, né, para levar a melhor experiência para o nosso cliente. Mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais, né, no detalhe do desenvolvimento. Alguma pergunta até agora? Eu tenho uma pergunta. Fala, Barriga. Agora você falando do design, eu estava pensando, agora eu percebi a complexidade do assunto. Porque até tem a questão geracional, né? Porque talvez o motorista mais novo gosta de um design, mais velho gosta de outro design. E talvez questão feminino masculina também. Então acho que talvez no design tem que perguntar no início, você quanto sua faixa de idade, tudo isso. É bem mais complexo do que eu imaginava. É bastante mais complexo, né?
Fala ali, Ilan? Ilan, sim, sim. Ilan, tudo Oi, bem? Ilan. Tudo jóia? Tudo Bem? bom. Olha, muito boa apresentação. Eu queria, até aqui, né, queria perguntar o seguinte, essa ideia de usuário, isso vai ao encontro do que o Vahid acabou de falar. O usuário participar junto, ou seja, você vai chamar o pessoal da geração mais nova junto para eles co-criarem valor, ou vai para o final? Como que funciona isso, as etapas? Provavelmente eu estou adiantando que você já vai falar, mas tudo bem. Vamos responder essas perguntas de vocês aí. Vamos seguir. Aqui eu trouxe só dois slides, né, mostrando a tendência, né, na nossa indústria. Então, isso aqui não é novo para ninguém, né, na área automotiva. As três maiores tendências nossas atualmente são veículos conectados, elétricos e autônomos. Claro que no elétrico ali cabe um pouco, mas não vai ser híbrido, vai ser 100% elétrico. Então, depende muito do segmento. Por exemplo, o ônibus urbano em São Paulo está caminhando tudo para elétrico, porque tem uma restrição muito grande com relação a emissões aí, gasosas no próximo ano. Autônomos está muito mais para regiões confinadas, como plantação de cana, como mineradora. Agora, o connected está em todo lugar. Em todo lugar. A maior tendência que tem, né, dentre essas três aqui é realmente veículos conectados. Eu acredito que a gente vai ganhar uma força muito grande na parte de IoT nos próximos anos, né? Se eu pudesse dar uma sugestão aí para o pessoal da UERJ, do pessoal que está escutando aqui, desenvolva um laboratório de IoT. Pense em IoT, né, de conexão do veículo com a infraestrutura, porque isso aí vai pegar demais. Eu estive participando de um congresso, né, acho que foi uns 2 anos, na cidade de São José dos Campos. Não sei se vocês conhecem lá, mas São José dos Campos ele tem um certificado do Inmetro, né, de cidade conectada. E eles têm mais de 1000 câmeras do Google espalhadas em todos os semáforos, que controlam de forma automática utilizando a inteligência artificial. É incrível, não tem congestionamento, nem na hora do rush, não tem. Porque eles vão controlando a quantidade de carros através das câmeras, abre um, depois fecha o outro e vão ordenando isso em todos os semáforos da cidade. Então é incrível realmente essa parte de conectividade, o que isso é possível de ser feito. E a gente agora, por exemplo, eu estou investigando muito a parte do que chamam dos vestíveis, né, dos wearables. A Meta lançou um óculos em parceria com a Ray-Ban. Eu vi que essa semana passada a Xiaomi na China colocou um óculos também, né, com alguns features bem interessantes. É um óculos mesmo, parece um óculos comum, né? E eu vou ver se eu consigo adquirir esse da Xiaomi para a gente poder fazer alguns testes, né, porque o software dele é aberto, então a gente consegue. Mas assim, é muito importante olhar para essa parte de IoT, é muito importante. E esses três megatrends que eu comentei anteriormente, eles buscam eficiência energética, né, desenvolver a parte de segurança e principalmente, né, transformar o caminhão em um serviço, né, que é o Truck as a Service. Então, são essas 6 tendências grandes aí, né, que estão hoje batendo muito grande na parte de engenharia, e a gente não pode perder de vista tudo isso aqui para quando a gente vai fazer um desenvolvimento de software. Quando a gente vai pensar no design novo, a gente sempre tem que estar com o olho no futuro próximo, né, que eles chamam de Near Future, que é um futuro daqui 5 anos, daqui 6 anos, mas também daqui a 10, daqui 15, 20 anos. Né? Então, essas aqui são tendências que já estão há alguns anos e elas vão continuar durante os próximos anos. Aí vão perguntar, Ivan, e cadê a inteligência artificial? Inteligência artificial é meio da nossa indústria, não fim. Então ele entra com uma tecnologia que vai transformar isso aqui numa velocidade muito alta, né? Aí entra na resposta para vocês da nossa metodologia, para a gente dar conta desse mundo que tem essas tendências já há alguns anos, né? E vocês podem pensar, pô, Ivan, qual foi a metodologia que você utilizou? Você envolveu os clientes antes, depois? Como é que você fez? Aí, ó. Nós fizemos bem no início do desenvolvimento. Nós entrevistamos aí mais de 80 motoristas, fizemos mais de 15 entrevistas individuais em grupo em 2 estados, né? A gente fez no estado do Rio de Janeiro e no estado de São Paulo. Em Resende a gente fez pesquisa na própria fábrica e em alguns postos de combustível ao longo da rodovia. E em São Paulo a gente foi para a CEAGESP.
São Paulo. Por que a gente escolheu a CEAGESP? Porque a CEAGESP ela tem uma diversidade de usuários de caminhão absurda. Você tem até grandes carretas que entram lá em determinado horário para poder descarregar, e você tem aqueles caminhões menores que fazem o transporte entre o centro de distribuição e o consumidor final. Então a gente recebeu mais de 120 feedbacks. E com base nesse trabalho que a gente foi fazendo junto com o time de design, nós desenvolvemos essa estrutura, né? Nós dividimos por segmento, aonde a gente tem Delivery, Constellation, Matter e Volksbus. Então o Delivery é o nosso caminhão de entrega urbana. O Constellation é muito para aplicações vocacionais. Vou utilizar o caminhão de lixo, vou utilizar um caminhão que faz uma entrega em loja de material de construção de uma cidade para outra. A gente tem o 6x4, a gente tem o 8x2 também, tem um caminhão de minerador. Então o Constellation é o super versátil, né? Temos o Meteor, que é o nosso caminhão extra pesado, e temos o Volksbus, que é o nosso caminhão para transporte de pessoas, né? Então a gente tem um ônibus para transporte de pessoas. Então a gente tem ônibus urbano, ônibus rodoviário, né? Então, com base nisso, nós definimos algumas personas. Então, algumas pessoas, características de algumas pessoas que vão dirigir esses produtos. Por quê? Porque, como eu disse lá atrás, vou sempre voltar lá. O design precisa comunicar uma ideia. É um processo que você utiliza para entregar uma solução criativa para uma determinada pessoa. Você vai comunicar uma ideia. Então, para quem a gente vai comunicar? Então, é sempre bom a gente ter personas, né, que são representantes daquelas pessoas que estão ali. Então, no delivery, a gente tem um motorista do delivery. Qual o perfil dele? Mais jovem, geralmente é dono do próprio caminhão. No Constellation, aí nós temos 3 personas que a gente teve que dividir. É aquele que faz um motorista de construção entre uma cidade e outra, é aquele motorista que dirige na plantação de cana, ou é aquele motorista que faz de uma cidade para outra. O primeiro dirige dentro da cidade, o segundo é uma aplicação off-road e o terceiro é que faz de cidade a cidade. E do Meteor? No Meteor, a gente tem aquele cara, né, que dirige de forma constante, longa distância, sem parar, 24/7, lógico, respeitando a lei de descanso dos motoristas, né, e vai, muitas vezes tem 2 motoristas, 3 motoristas que vão revezando, dependendo do percurso, muito parecido com ônibus rodoviário, né, de grandes distâncias. E a gente não tinha mapeado esse que está em vermelhinho aqui, ó, que é de uma motorista. A gente não tinha mapeado. Você vê que o viés nosso, né, quando a gente fez o desenvolvimento lá atrás, das entrevistas e tudo, a gente olhou muito para o sexo masculino. Muito. Aí eu fui pegar esse trabalho que a gente já tinha feito e levei para poder compartilhar no workshop em São Paulo. E nesse workshop, metade da turma era mulher. Né? Então, durante a discussão com elas, elas falaram: Ivan, mas e se não tiver banheiro pra gente? Eu disse: mas tem que ter banheiro separado pra mulher? Tem que ter, Ivan. E se eu precisar dormir, o dormitório é separado? Eu disse: não sei, acho que não. Você foi rotulado de machista, né? Aí... Foi exatamente isso, né? Aí eu falei assim: olha, realmente, nossa, que viés, né, de preconceito absurdo que a gente teve. Aí voltamos para casa, comentamos com o time de design lá da Alemanha e falamos: ó, tá, não, nós precisamos considerar as mulheres aí. A gente sabe, né, que hoje o percentual de mulheres, né, na boleia é muito pequeno, mas tem. Então a gente precisa considerar, né? Então, reestruturamos o design inteiro com base nesse feedback aqui, que foi de um workshop, as meninas comentaram comigo. Reestruturamos o design inteiro. Vocês percebam que quanto mais diversidade tiver durante o processo de design, é melhor. Se a gente faz muito centrado no motorista masculino, com um perfil sexual distinto, com orientação sexual distinta, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque o mundo aí fora não é desse jeito. Ele é completamente diferente, né? Então a gente não pode pensar em fazer um design, um software, olhando só
para um tipo de persona. Não, nós precisamos olhar para vários tipos de persona. Ok? Então, para o Volksbus, a mesma coisa. Nós dividimos aqui entre o motorista do ônibus escolar, que é muito específico, vai transportar crianças, né? E um motorista que é o ônibus urbano, que é o do ônibus rodoviário, né? Que faz o transporte ali entre cidades. Então, a gente dividiu aí nessas 8 personas, né? Alguma pergunta? Por enquanto, não. Acho que você está respondendo as perguntas que a gente tinha. Imaginei. Beleza, maravilha. Então, aí o que a gente... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, percebam até agora que a gente vem caminhando na parte de design. Vamos entrar agora um pouquinho na parte de software, né? Não só na parte de software, mas na parte de eletroeletrônica. A gente precisa entrar nesse assunto. Então, a gente olhou muito a parte de design. Na parte de software, o que a gente tem que fazer para dar conta disso? Se vocês olharem aqui a linha do tempo, dos caminhões, né, isso vale para qualquer caminhão, Volkswagen, qualquer outro concorrente, né? Em 2003 a gente tinha o Euro 3, com um determinado nível de emissões, e vocês percebam, né, a gente tinha uma arquitetura com somente uma CAN, né, e é uma CAN que fazia uma comunicação entre a ECM e o conector de OBD. Não tinha mais nada em 2003. A gente está falando de 22 anos, né, atrás. Vejam quanto evoluiu. Então a gente foi evoluindo de 2003 até 2022, 2023. Agora a gente já está desenvolvendo uma próxima geração de arquitetura eletroeletrônica, né, com uma integração maior, com cybersecurity, com atualizações de software OVDE, transformando o caminhão num grande telefone celular, né? Então a gente tem uma evolução muito grande. A gente precisou, durante o desenvolvimento, olhar para isso e falar: nossa, nosso hardware não vai dar conta, a gente precisa evoluir o hardware. Então nós tivemos uma evolução de hardware muito grande, né? E esse aqui é o nosso ecossistema de hardware que nós desenvolvemos para dar conta de toda essa tecnologia. Então a gente tem um modo eletrônico, que é o gateway do caminhão, né, que está aqui no centro, e ele faz a ligação entre o sistema de infotainment, o nosso driver display, o cluster. Não podemos nos esquecer nunca dos volantes, porque você tem vários comandos no volante que faz essa interface. Lembra que eu falei lá atrás do user interface, né? O motorista está com a mão no volante. Quais comandos você vai disponibilizar para ele naquele volante? E tem que ser comandos extremamente nobres, que vão facilitar a vida dele. Então a gente tinha muita discussão. O que a gente põe no volante? O que a gente tira do volante e põe no painel? O que tira do volante? Não tem espaço no painel, a gente tem que pôr aqui do lado dele no center console. É no console central do caminhão. Por quê? Porque isso tudo tem que estar integrado, né? Do lado esquerdo, aqui, ó, a gente tem o on-board. Do lado direito, a gente tem o off-board. Porque a gente tem um módulo de telemetria. A gente tem um dispositivo que faz a comunicação do veículo com o telefone celular. A gente tem o cara que está usando o nosso app de telemetria, acessando diversas funções de gerenciamento de frota. Então esse aqui é um ecossistema que a gente desenvolveu e lançou na Fenatran no ano passado, né? Então isso aqui é público. E a gente já está incrementando mais, estamos colocando mais itens aqui que vocês vão ver daqui a alguns anos, tá? Então a gente teve que olhar muito para a parte de hardware, preparar o hardware e adequar realmente todo o software para que essa comunicação de design, né, essas ideias que o design queria passar para melhorar a interface com o usuário, ela pudesse realmente ser implementada. Mas não podemos nunca perder de vista o todo. Lembra do slide que eu mostrei lá atrás? A gente tem, muitas vezes a gente começa a desenvolver o software e olha para o software, para a performance do software. Tá, mas o que o software vai entregar? Qual é a função que ele vai entregar? Qual é a função que ele vai exercer para o motorista? Ele vai acionar uma luz espia? Ele vai trazer um outro tipo de informação? Ele vai acionar um código de falha? Ele vai levar uma informação nova, maravilhosa para o motorista, que vai ajudar ele a reduzir o consumo de combustível, por exemplo? Então a gente nunca pode perder o todo. Então a gente vai para o micro, volta para o todo. Vai para o micro, volta para o todo. Micro, todo. Esse movimento de ir no micro e voltar para o macro é fundamental em qualquer desenvolvimento da indústria automotiva. Qualquer desenvolvimento.
Mesmo para peças mecânicas, você vai lá e pensa em dizer, não, eu vou desenvolver uma peça mecânica. Tá bom, mas essa peça mecânica está segurando um outro componente que tem uma determinada função, que ela tem uma influência no veículo como um todo. Né? Então, o engenheiro ele tem que ter essa capacidade, o engenheiro, o analista, de desenvolver um micro sem esquecer do desenvolvimento do todo. Isso é muito difícil para quem desenvolve software, porque na grande maioria das vezes você está tão embrenhado ali no MATLAB, a gente utiliza MATLAB Simulink, né? Customizado para uma ferramenta do nosso fornecedor do hardware, né? Mas é muito próximo do MATLAB Simulink, está ali olhando a função, colocando um operador lógico, colocando uma determinada outra função e tal, e pensa, cara, como é que eu vou fazer? Minha função não está funcionando e tal. Depois, ele precisa do veículo, ele precisa sentar no lugar do motorista, precisa ver como é que é a interface. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, se ficou legal. Acho que não ficou, não. Eu acho que esse pop-up que estou colocando aqui, as letras estão muito juntas, acho melhor dar um espaçamento maior. Ah, mas o design pediu para fazer desse jeito. Ué, dá um feedback para o design e fala que dinamicamente não ficou bom. Né? Lembra que eu falei da interface? Um outro que isso é durante o projeto inteiro. Eu tenho certeza que esse tipo de metodologia, ela vale, seja para um design que você vai implementar ele embarcado no caminhão, ou um design que você vai aplicar numa web page, num vídeo, sabe, em qualquer lugar que você vai fazer. Vou fazer um post no Instagram, vou fazer um carrossel no LinkedIn. Tudo que você for fazer, você não pode perder a visão do todo. Né? Eu vou colocar um post no Instagram. Tá bom, o que meu post vai provocar na pessoa que vai ler? O que eu gostaria de provocar nela, mesmo porque a gente não tem controle de como a pessoa vai reagir, mas o que eu gostaria de provocar? Eu estou usando as palavras corretas? Estou usando as animações corretas? Né? Então, isso é fundamental para a gente não perder de vista. Tá? Olhando para o todo, a gente começa o nosso desenvolvimento olhando para os controles do veículo. Como eu falei, isso aqui é uma região muito nobre. Vocês que têm carro de passeio, vocês sabem o conforto que é de você passar uma música clicando no volante. Ou de você mudando a vista do cluster ao clicar no volante. Ou mudar a faixa da rádio que você está escutando. Ou acionar uma função muito importante. Por exemplo, a gente tem em alguns veículos nossos 3 modos de condução. A gente tem o modo de condução Power, onde você coloca mais potência, injeta mais combustível. Você tem o Economic, que você reduz exatamente essa ingestão de combustível. Você tem o modo normal. Imaginou, o cara está ali fazendo uma ultrapassagem e ele fala, puxa, ele precisava de mais potência aqui. Ele vai pro volante, sem tirar a mão do volante, clica no mode. Quando ele clica no mode, ele já entra no modo Power, ele ganha mais potência e ele consegue acelerar a ultrapassagem. Né? Então isso é uma discussão que a gente tem que ter bem no início. Por isso que a interface entre o cara que desenvolve o hardware, o cara que desenvolve o software e o time de design é constante. Tá? A mesma coisa vale, aqui eu mostrei do Constellation, dos ônibus, do extra pesado, e aqui eu estou falando do delivery, que tem um volante mais moderno, que a gente utilizou o mesmo veículo, volante de carro de passeio, então tem mais funções. Putz, você tem mais funções, vamos colocar mais coisa no volante para deixar mais a mão do motorista? Vamos. Foi isso que a gente fez. Perguntas até agora? Eu tenho uma, Ivan. Diga. Eu estou observando, fantástico todo o processo de desenvolvimento. E aí eu fico me perguntando assim, no projeto, quando você concebe isso, qual o tratamento que se dá para a quantidade de dados e informações que você captura ao interagir nesse ambiente todo conectado? Isso está pensado no projeto também? Quer dizer, eu tenho alguém que está operando esse equipamento, ele está vivendo essa experiência ali, e quando ele interage, ele está conectado, ele gera uma série de informações, provavelmente. Como é que vocês capturam isso e como é que vocês transformam, ou não está pensado isso na experiência no momento? Então, se a gente olhar o ciclo de desenvolvimento, né, a gente tem a fase de conceituação do produto, logo depois a gente tem a fase de desenvolvimento do produto, depois lançamento do produto. Né? Então a gente tem conceituação, desenvolvimento e lançamento. Durante a fase de conceituação, a gente trabalha em grupos de trabalho, né, conceituando como vai ser a solução, como eu já mostrei aqui anteriormente. A outra parte é que durante a fase de desenvolvimento, nós montamos uma série de veículos protótipos. A gente monta bancada
né? Eu, por exemplo, criei uma sala de HMI lá na fábrica, né? Que é um laboratório de uma machine interface. Então tem uma bancada, onde na bancada os engenheiros conseguem simular muita coisa do veículo. E a gente, inclusive, levou vários executivos, né, para poder fazer entrevistas nessa sala. Colocava lá para ele e falava: e aí, o que você achou? Ah, tô achando que tá bom, tá ruim e tal. Mas a grande riqueza que tem durante o desenvolvimento são os feedbacks que a gente recebe dos nossos motoristas. A gente tem mais de 80 motoristas, né? Então, a gente tem uma área de engenharia experimental, que ela é mais de 50% da engenharia, onde ela traz esse feedback para a gente em reuniões semanais, né? E a gente criou grupo de WhatsApp. O motorista achou um negócio aqui, já faz um vídeo, já manda e fala que tá ruim, que tem que melhorar. Ó, travou aqui, apareceu um código de falha. Né? Nesse sentido, o WhatsApp eles nos ajuda muito, né? Nessa interface direta, rápida. Então, realmente é uma interface que é muito constante. A gente tem reuniões de projeto, de time, uma vez por semana, onde a gente entra em todos esses pontos que a engenharia experimental abre para a gente, tá, Francisco? Então, é extremamente dinâmico, extremamente dinâmico. E não adianta, hein? Falar que a vida é fácil, né? Não, tem arranca-rabo, mas tem arranca-rabo daqueles brabo. Eu acho que tinha que ser desse jeito, mas o designer falou que tem que fazer do outro, mas vai ficar assim mesmo. Não vai, escala o assunto e vai diretor com diretor, chama os vice-presidentes. Tem que resolver. Então, começa na base, vai escalando até o topo, volta, e algumas vezes, o que acontece? Algumas vezes, cara, o diretor que decidiu lá decidiu errado. Ele não viu um determinado ponto. A gente volta atrás e discute tudo de novo. Então, é uma interface muito grande, né? Assim, dá um trabalho muito grande, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Na nossa empresa, que a gente é uma empresa, a gente acha que é grande, né? Mas não é. Eu falo que a gente é uma startup metida besta, né? Lá na Volkswagen, porque eu tenho 10 desenvolvedores de software, né? 10. E o time é espetacular. Então, tem uma interface muito grande com parte da engenharia experimental. Respondi? Pode seguir? Tem uma pergunta aqui. Fala. Só para complementar, vocês têm uma metodologia, ou seja, por exemplo, você escala, a pessoa tem 2 dias para decidir, para resolver, tem um prazo para ela poder dar a decisão dela ou colocar opinião. Existe uma metodologia para isso, de gestão, assim? Sim, a gente tem, mas em termos gerais, para não entrar muito na parte processual, né, William, a gente funciona assim: quanto mais próximo do final do projeto, mais a corda está apertando no pescoço. Então a decisão tem que ser mais rápida. Então, quando está chegando mais próximo do final do projeto, a decisão tem que ser tomada dentro de uma semana. Da mesma semana, levantou o item, tem que ir atrás. Quando está na parte inicial do projeto, aí a gente pode demorar 4 semanas, 5 semanas. Né? Tem um projeto que eu estou agora, que a gente está bem no início. Então, eu faço rodadas uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas com o vice-presidente de engenharia, para poder passar para ele. Né? Então, depende muito da fase que a gente está no projeto. Tá? Ok, vamos lá. Aqui é só um exemplo, né, de tudo que nós desenvolvemos na parte de software. Para desenvolver o display, a gente utiliza o CGI Studio. Quando a gente iniciou o desenvolvimento, né, o know-how desse desenvolvimento ele pertencia só ao fornecedor do hardware, mas nós compramos uma licença de CGI e hoje nós temos aí um engenheiro nosso, né, qualificado e fazendo o desenvolvimento de toda a interface gráfica no CGI Studio. É uma ferramenta maravilhosa, ela não é uma ferramenta muito simples, ela é bastante complexa, porque você tem que... Pensa no PowerPoint extremamente complexo e complicado, que você tem que ligar os sinais que chegam, né, do gateway com aquilo que tem que aparecer na tela, né? Então tem que ter uma interface muito grande. E agora eu estou correndo para poder adquirir uma outra licença de CGI, né, para que a gente tenha pelo menos 2. Mas vocês podem ver ali em cima, né, que a gente desenvolveu três telas principais. Então o motorista tem essa tela de 2 gauges, aqui uma tela de descanso, aqui de um gauge único. Aí você pode configurar as informações que tem aqui no centro. Então é um menu configurável, tanto de um lado quanto do outro. E você pode configurar também a informação central aqui. Vocês percebam que ela está mudando, né, daqui de uma tela para outra. Aqui tem a informação, por exemplo, né, da carga por eixo. Né?
quando você tem uma suspensão pneumática. Então, isso aqui você pode navegar por ele também. Tá? Aqui é só um exemplo, né, que nós introduzimos uma bem leve, né, mas a gente vai colocar mais coisa agora de gamification. Então, o motorista, né, ele é pontuado, ele recebe quando ele pega o caminhão, a nota dele é 100. Se ele começar a dirigir mal, dê frenagem brusca, é o primeiro item, aqui ó, reduz a nota dele. Depois de um tempo ele parou de dar frenagem brusca, ele pode recuperar o 100%. Ele não está respeitando as trocas de marcha, né? Vai ser debilitado. Então a gente criou medalhinhas, aqui, né, aqui em cima você pode ver o percentual, 82%, e aqui tem para cada um deles. E o último item aqui é quando você antecipou, por exemplo, né, já dirigiram com alguém que o cara deixa para frear em cima do quebra-mola e logo depois do quebra-mola já acelera, pisa fundo, aí gasta muito combustível. Então a gente fez um gamification aqui, né, para poder ajudar o motorista, né, na parte de educação na hora de dirigir, com foco principalmente em consumo de combustível, desgaste de alguns componentes. Né? Então a gente colocou esse. Vocês vão ver que no infotainment, no cluster tem também. Aqui o display do multimídia. O display de multimídia não foi a gente que fez o software, a gente fez o design, o software quem fez foi o fornecedor. Agora eu estou tentando, né, trazer esse desenvolvimento para a gente, então ele tem uma interface muito grande com o veículo. Não tem nenhum outro caminhão de qualquer outra marca que vocês vão ver, que tem as informações que tem no cluster, também tem no multimídia. Então é como se fosse, já viu a tela espelhada, que você deixa uma aqui, aí você tem 2, 3 telas, o nosso objetivo era esse. Né, que em uma tela ele pudesse ter, por exemplo, informações de consumo, na outra ele pudesse ter a altura da suspensão, o peso por eixo. Né, então a gente tentou o máximo possível deixar, né, uma complementação um do outro. Né, isso a gente pensou lá no início do desenvolvimento do design. Tá? Aqui é o gamification, mesmo que vocês viram lá, vocês estão vendo aqui, né, e aqui tem os percentuais de cada um deles. Né? Então isso aqui vai realmente ajudando muito os motoristas. Tem muito motorista que ele é autônomo, ele não tem um gestor de frota, então isso aqui pode ajudá-lo, né, a tirar o máximo do veículo com o mínimo de desgaste. Então a gente pensou muito nesse ponto também. E mais, essas informações que estão aqui, elas são enviadas para a nossa telemetria. E aí a plataforma Rio espelha também as informações que estão aqui em relatórios e acompanhamento em gestão de frota. Então a gente tem a plataforma off-board conectada com o on-board no caminhão. E aqui o nosso aplicativo de celular. Né? A gente divulgou ele na Fenatran no ano passado e agora a gente vai fazer o SOP, né, o Start of Production, aí nas próximas semanas. Está bem maduro, a gente fez uma parceria com uma universidade para desenvolver o aplicativo, né, com a Inatel e Santa Rita do Sapucaí, o Instituto Nacional de Telecomunicações, e foi uma parceria extremamente bem sucedida, né, para a gente poder fazer o desenvolvimento do Volks Connect, e você já consegue achá-lo aí no Google Store. Né. A parte do iOS a gente ainda está, né, finalizando aí a homologação com a Apple. E não poderia deixar de mencionar que nada disso é possível sem um time extremamente forte, comprometido, entusiasmado, né, com um ajudando o outro, um escutando principalmente o outro. Isso é fundamental em qualquer time, dar atenção para o que o outro está falando, né? Deixa eu ver aqui, o cara comentou um ponto aqui, deixa eu prestar bastante atenção. Então tem times maravilhosos, né? Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte desse time. E eu sou parte realmente, né? Você, Ivan, mas eu sou o gerente, você não sei o quê. Não, eu sou parte do time e eu procuro me comportar dessa forma também, escutando eles bastante, dando as minhas sugestões e principalmente trabalhando como facilitador, né, do dia a dia deles. Isso para mim é fundamental. E o que vem para o futuro? O futuro, do meu ponto de vista, ele vai ser cada vez mais humano. É humano sempre no centro. Muita gente fala de soft skills, hard skills. Eu prefiro muito human skills. Então a gente precisa desenvolver cada vez mais as habilidades humanas. E nesse sentido, a experiência vai ser cada vez mais valorizada. A personalização da experiência vai ser cada vez mais valorizada. As conexões serão muito, muito importantes. E o
caminhão precisa ser capaz de fazer esse tipo de conexão, uma conexão emocional com o motorista. A gente tem pensado muito nisso, né? Como que eu faço esse tipo de conexão? Estava visitando lá em Recife, e aí eu conheci um laboratório lá na Universidade Federal de Pernambuco chamado Voxar Labs. Os caras desenvolveram, através de visão computacional, um software que faz a leitura das emoções, das 6 emoções básicas. Quando eu vi aquilo, eu já viajei, mas viajei muito, porque eu fiz uma união com neurociência, com as emoções, com gestão das emoções. E se a gente conseguisse, através de uma câmera, captar como é que está a emoção do motorista naquele momento, o que a gente poderia dar de feedback para ele, né? A gente poderia, sei lá, mudar a cor do painel, sabe, uma cor mais clara, que levasse um pouco mais de leveza, ou se está meio sonolento, colocar uma cor vermelha para poder despertar, um buzzer, sei lá, né? Então eu comecei a viajar bastante nisso, então a experiência vai ser muito importante, as conexões também. Não podemos esquecer que os motoristas têm família. Muitas vezes eles voltam para casa. E as motoristas mulheres, mais ainda, né? Porque ela tem jornada dupla, jornada tripla. Então, conexões legítimas, verdadeiras, elas serão muito importantes no futuro bem próximo, né? Já estão sendo e serão mais ainda. E a parte da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela vem... para mim, a gente teve a 4ª Revolução Industrial, nós estamos exatamente assim, no início da 5ª Revolução Industrial. É fantástico que a capacidade de hardware nossa, né, propiciou com que o software realmente entrasse de uma forma muito, muito forte. Eu acompanho todos os grandes desenvolvimentos de inteligência artificial, né, de todas as grandes empresas, de startups, conheci várias startups, né, que estão trabalhando. Esses dias eu falei com o pessoal lá que trabalha comigo, né? Visão computacional, ó, todo mundo já sabe mexer com isso. Todo mundo. Não é mais fator diferenciador. Eu tenho um diferencial que eu sei programar em Python. Todo mundo que mexe com inteligência artificial sabe programar em Python. Eu sei R. Todo mundo que mexe sabe R. Eu trabalho com visualização de dados. Todo mundo já trabalha. Então a gente precisa buscar aquilo que realmente nos diferencia. Então, se a gente utilizar a IA para aumentar a experiência e aumentar as conexões, com certeza a gente vai estar trabalhando com o ser humano no centro. Então, para mim, no futuro, é exatamente a união: inteligência artificial, conexões humanas e experiências que vão levar a gente para o futuro, né? Logo, o futuro que eu estou falando é daqui 2, 3 anos, tá? Porque o pessoal fala em inteligência artificial, que, cara, vocês estão envolvidos nesse mundo, né? Alguns de vocês mais até do que eu, como, por exemplo, o Barride, né? Que eu tenho um conhecimento mais de perto aí, vocês sabem o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa acompanhar realmente, né? Não é mais fator diferenciador no mercado, né? Hoje, praticamente todo mundo sabe, e não tem mais esse negócio, eu sou um cara formado em sistemas de informação que domina, é uma ciência da computação, todo mundo, biólogo domina, o professor de história domina inteligência artificial, pense em qualquer outra função mais simples que vocês não conseguiam associar com inteligência artificial, né? Mas hoje, cara, com low code, com no code, né? Qualquer um hoje, com um pequeno texto, você faz um site do zero, né? Em poucos minutos. Então a gente precisa realmente estar antenado nisso aí, mas não se esqueçam, não usar a inteligência artificial por usar sem buscar melhorar as experiências e fortalecer as conexões, não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Muito bem, mais perguntas? Pô, eu gostei bastante. Só uma pergunta, essa parte de colocar o ser humano no centro faz parte do que a gente chama de indústria 5.0, né? Que 4.0 era a tecnologia estava no meio e agora a gente coloca o ser humano, a experiência do ser humano no meio, né? Isso. Então essa parte. Mas eu fiquei realmente bem impressionado, Gê, que todo esse trabalho nesse nível está sendo feito aqui em Resende, sabe? Porque são coisas que a gente se espera que são feitas na China, nos Estados Unidos, ou alguma coisa importada da Alemanha, né? Porque, Volkswagen da Alemanha, né? A gente pensa assim. Então a solução vem pronta aqui.
Mas a gente está vendo que não. A solução tudo, desde a ideação até implementação, está sendo feita aqui do lado da gente, aqui em Volta Redonda, em Resende. É um orgulho. Parabéns, realmente parabéns. Francisco, pode falar. Oi, Ivan. Primeiro, parabéns pela excepcional apresentação. Eu estou na onda do Canva, mas eu não cheguei nesse ponto ainda. Então eu tô no meio do caminho entre a geração nova e a que está sobrevivendo. Mas assim, eu achei fantástico o que você apresentou. Mais ainda disso está acontecendo aqui do lado da nossa instituição, exatamente do lado. E você falou assim, todo mundo já sabe, todo mundo está fazendo. Olha, nem todo mundo. Na verdade, a gente observa uma coisa interessante. Você falou de Santa Rita do Sapucaí, se eu não me engano, né? Porque tem um polo o que tem de mestre e doutor naquele lugar, forçando em laboratório, é um negócio maluco. É só quem passa por lá para ter uma noção. Então, assim, eu te digo, assim, sem pensar, sem medir muito, que o conhecimento que hoje nós, professores, né, estamos trabalhando em sala de aula, ele requer uma capacitação permanente. É permanente. Então, eu diria para você assim, que assim, primeiro agradecer a tua apresentação e dizer, olha, as portas nossas no nosso ambiente da UERJ estão abertas para que você seja, se assim se sentir à vontade, um disseminador desse conhecimento, porque às vezes a gente conhece o método, as técnicas, os processos, os procedimentos, mas falta aquele toque a mais, que é a maneira como comunica isso, a maneira como aplica essa informação. Eu acho assim, eu achei maravilhoso o que você apresentou, achei fantástico o que já está acontecendo. Então eu a partir do trabalho excepcional que o Varride tem conduzido na implementação dos webinars do CEDIT, né? A casa está aberta para você, para a sua equipe, para vocês desenvolverem a atividade que vocês quiserem junto ao CEDIT, uma oficina, um laboratório. Por favor, sinta-se convidado e sinta-se em casa. Eu não tenho pergunta, eu só tenho que te agradecer. Eu tenho muitos planos para Ivan, porque vou fazer uma propaganda do curso de Engenharia Computacional que está saindo. Esse é um curso que a gente tentou para costurar conversando com a indústria da região. É um curso basicamente aplicando computação na engenharia, não é ciência de computação, é engenharia computacional. Então a gente está pensando de ter mentores, pessoas que entendem realmente como que essa tecnologia tem que ser aplicada. Como o Ivan falou, não é só a tecnologia, é a experiência, ser humano no meio. Então eu já estou pensando em procurar o Ivan, né? Até o Ilan também, para serem mentores, né? Vamos dizer, os padrinhos do curso, porque a gente precisa de pessoas que olham mais em cima, olhar. A gente tem uma disciplina sobre IoT nesse curso, né? Então, a gente vai procurar com certeza o Ivan várias vezes para ajudar a gente na execução. A gente teve uma experiência há 2 anos atrás, um braço o Brain, que é um braço da Algar Telecom, 2, 3 anos atrás, e esse tema de um laboratório de IoT, eu ouvi esse negócio há 3 anos atrás, e o primeiro protótipo que eu recebi era assim, olha, que tal se a gente transformasse o espaço de vocês num parque de sensores? Então, como isso que eu ouvi, e pena que a coisa não avançou um pouco mais, mas eu acho que seria fantástico a gente caminhar nessa direção e a gente tem pessoas incríveis aqui no campus também que certamente a gente pode aprender muito com vocês e pode compartilhar muito. Então, é um convite para que você fique perto de nós aí no CEDIT, nos departamentos de produção química e mecânica, né, nossos laboratórios de motores, nossos laboratórios de circularidade, materiais. A casa é sua, tá? Seja muito bem-vindo. Com certeza. O Ilan já depois com ele da outra vez, né? Então todos são muito bem-vindos aí. A gente agradece muito. Porque é importante, Ivan, colocar na parte, o Sabadini é especialista na economia circular, que também colocar a natureza no meio, ser humano e natureza. Então eu acho que eles completam todo o ciclo de tecnologia da forma que deve ser. Ainda mais para veículos elétricos.
falar para vocês que a honra é toda minha. Eu fiquei muito, muito honrado, né, quando o Vahid me mandou uma mensagem me convidando. Obrigado, realmente. Para mim é um prazer estar aqui, poder dividir com vocês, né, engenharia de brasileiros para brasileiros, né. Esse é importante, esse é muito importante. É maravilhoso, né, mas nem posso falar que vai para brasileiros, porque agora o caminho vai para a Argentina, vai para o México, vai para a África do Sul, está indo para Filipinas, né, então, do Brasil para o mundo. E vocês podem sempre contar comigo. Eu recentemente participei de uma iniciativa com o Senai de Resende, né, o Code School. A gente formou aí quase 30 alunos em desenvolvimento de software dentro de um curso técnico lá. Eu fiquei encantado com o que eu vi lá, inclusive contratei, né, 2 meninas para trabalhar no time de software, né, que formaram no Senai. Então, eu adoro estar envolvido nessas iniciativas, nessas parcerias de universidade e empresa. Então, vocês podem sempre contar comigo. E a mentoria, também estou de portas abertas aí para poder ajudar vocês aí no que vocês estiverem precisando. Claro que eu preciso negociar muito com o meu chefe principal, que é a minha mulher, né, porque essas coisas a gente faz depois do horário de trabalho. Então, né, eu preciso negociar com ela. A negociação é difícil, dura, muito mais difícil que com o meu chefe, mas vocês podem sempre contar comigo. Então tem que a gente convidar ela também, com certeza ela também. Mas aqui na UERJ, no CEDIT, a gente tem muito a universidade brasileira na parceria com a indústria brasileira. Então, acho que essa bandeira, essa é a forma que o país vai avançar. A universidade e a indústria andando juntos. Então, acho que é muito... Mas a gente vamos achar uma coisa para ser o chefe principal também, para fazer parceria. Antes da gente caminhar para a finalização, assim, vocês já conhecem, mas a gente está contando com a presença do Luiz Cordeiro. O Luiz, além de ser um empreendedor nato dentro da unidade, né, dele está sempre envolvido com algum projeto interessante. Ele é um especialista na área de motores, a gente sempre olha com carinho o laboratório dele, né? E como você falou do papel das mulheres, a gente está contando com a presença da professora Tatiana na audiência. Ela está quietinha ali, ela está no 4º ano de engenharia. E a Luciana também, a professora Luciana também. E a Luciana também. Então, assim, a gente gradualmente tem muita gente assim, inteligente, competente, com uma visão muito bacana dessas coisas. E é por isso a gente também abriu o hub do CEDIT com um webinar sendo gravado, para a gente poder impulsionar e dar volume a esse processo. Então, de novo, muito obrigado, e é uma satisfação ter você aqui conosco. Obrigado pelas professoras, né, pela presença. Luiz Cordeiro eu já conheço há muito tempo, quando eu estava na engenharia experimental. Ele mandou alguns alunos, né, em parceria comigo lá para a fábrica, para passar. Ivan, se você quiser tirar a apresentação, para ver o Luiz também. Luiz abriu a câmera. Ele tá ali. Bora. Ele é estiloso, aí tá ali. Olha ele aí. E aí? Tudo bom, Luiz Cordeiro? Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia. Graças a Deus. Parabéns. Gostei muito da sua apresentação. O caminho que o caminhão tá chegando, pela telemetria, por tudo aí. Cara, impressionante. Incrível, né? Eu vi ali as células de carga, mostrando ali os valores de carga por eixo. Cara, achei fantástico isso. Isso é um sonho que a gente falava isso lá no passado, né, cara? Pois é, o passado virou presente, né? Agora nós já estamos pensando agora já estamos trabalhando em monitoramento do motorista, né? Fadiga, distração, e tá vindo tanta coisa por aí. O nosso próximo passo é a gente da universidade para ter aula com vocês, para voltar depois de novo para a sala de aula, viu? Esse é o próximo passo. Tem uns meninos que trabalham comigo lá que são incríveis, cara. Manda eles dar aula pra gente. Com certeza eles vão, tá? Eles vão porque tem um deles, né, que é o Lucas, ele fez mestrado em inteligência artificial na Unifei, em Itajubá, e agora ele está fazendo doutorado na Federal de Pernambuco, né, nessa parceria que a gente estabeleceu com a Federal de Pernambuco. Está no César lá? O César ele ajuda, mas é direto na Federal de Pernambuco, né? O César School lá eu achei que eu estivesse em outro país quando eu fui visitar o César School. É maravilhoso. O Jardel começou o mestrado no ITA, né, aqui em São José dos Campos, né, também. Tem o Pedro que está... Olha, a
quantidade de nerd que eu tenho lá, é tipo o Rafael Nelson que entrou aqui, ó, que trabalha comigo lá, meu estagiário. Esse pessoal é espetacular, cara. Nossa, eles me desafiam todo dia. De longe eu estou acompanhando a sua equipe. Esses são Vai feras. lançar a partir do semestre que vem o Nerd Webinar. Então. Mas a gente está brincando. O Rafael Nelson aqui, ó, tem um paper que ele vai apresentar no Congresso SAE Brasil, no CIMEA. Não, no CIMEA é no Congresso. Rafael, é no CIMEA? É no Congresso da SAE mesmo, Brasil. Que é... Mas vocês já imaginaram isso? Um estagiário colocou um paper e o paper dele foi selecionado para o Congresso Brasileiro da SAE Brasil. É maravilhoso. Vamos lá junto lá, ó. Então, assim, outra coisa, né? Eu incentivo demais o pessoal a escrever paper, sabe? Escrever paper em congresso, colocar artigo, dividir o conhecimento. Isso é fundamental. Já perceberam, né? Eu sou empolgado nesses negócios. Pode me chamar aí que eu tô indo aí junto com vocês. Vamos fazer Perfeito. vamos embora. Eu quero Meu chefe também é bom. Eu queria você também, meu chefe, mas meu chefe é o Sabadini. Ele também é um chefe bonzinho. Então tá Incentiva bom. bastante. Gente, muito obrigado Claro. de novo pelo convite, né? Me Muito senti honrado estar aqui. E eu acho maravilhoso esse tipo de iniciativa de vocês na UERJ. Acho fantástico, né? Dar a oportunidade que a gente possa dividir um pouquinho do nosso dia a dia, dos conhecimentos que a gente gera dentro da empresa. E mais uma vez, obrigado e podem contar comigo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Bom, senão a gente agradece mais uma vez do Ivan pela apresentação, pela presença e eu desejo uma boa noite para todo mundo e tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.